Capítulo 72 Fazendo o inimigo recuar. Conseguimos. Do topo da muralha da mansão, Lin Ken olhou para Lindung, cuja força agora tinha aumentado em muitas vezes. Naquele momento, um sorriso selvagem iluminava seu rosto. Em comparação com o deleite de Lindung, o rosto de Yanko estava extremamente feio. Ele nunca esperava que a situação originalmente favorável se invertesse tão rapidamente. Aquele que causou todas essas mudanças foi o jovem da família Lin. É hora de testar a força do nível Yuan dos céus. Enquanto Yanko ainda estava com uma expressão feia em seu rosto, Lindong, que havia avançado com sucesso para o nível Yuan dos céus, esticou levemente seu corpo enquanto olhava maliciosamente para os bandidos da Brigada Dragão Negro. Ao ver Lindung olhar para eles, os bandidos que originalmente eram terríveis, imediatamente entraram em pânico enquanto recuavam apressadamente. Afinal, eles estavam profundamente conscientes de que não podiam combater um praticante do nível Yuan dos céus. Bang! No entanto, Lindung não lhes deu muito tempo, ele recolheu casualmente uma haste de aço preta do chão enquanto uma poderosa força Yuan explodia. Como um lobo correndo para um rebanho de ovelhas, ele correu para a multidão de bandidos, balançando sua haste de metal, causando sons enquanto a haste rasgava o ar. Qualquer um que era atingido por sua haste era imediatamente enviado voando enquanto cuspia bocados de sangue. Na demonstração de proeza de Lindung, a moral dos guardas da família Lin foi fortemente impulsionada. Eles brandiram suas armas enquanto pulavam em direção aos bandidos como uma matilha de chacais e lobos. Com Lindung liderando o avanço, os bandidos, que anteriormente estavam no lado vencedor, imediatamente se separaram. Enquanto enfrentavam o contra-ataque da família Lin, eles continuamente recuaram, não mais tão ferozes quanto antes. Após ver suas tropas serem constantemente empurradas para trás, o rosto de Yanko ficou ligeiramente cinza. Ele sabia que o dia de hoje tinha sido um completo fracasso. Vui! Enquanto Yanko estava contemplando a retirada, um apito agudo soou de uma área ali perto. Ao ouvir este apito, a expressão facial de Yanko mudou novamente. Sem a menor hesitação, ele imediatamente saltou do muro da mansão e bateu em retirada apressado. Retirada. Depois que ouviram o comando de Yanko, os bandidos já devastados imediatamente correram em direção à saída. Finalmente, depois de abandonar uma enorme pilha de cadáveres, fugiram precipitadamente do feudo das árvores de aço, com suas patéticas figuras correndo de volta para as montanhas. Ao ver os bandidos em completa desordem, a moral da família Lin aumentou ainda mais. No momento em que alguns deles se planejavam para perseguir os bandidos, Lin Ken acenou com a mão e ordenou que parassem. Os bandidos da Brigada Dragão Negro retiraram-se apressadamente enquanto o caótico feudo das árvores de aço gradualmente se acalmou. No entanto, o atual feudo estava uma bagunça. O sangue fresco estava salpicado por todo o chão enquanto o cheiro grosso de sangue permanecia no ar. Desta vez, a Brigada Dragão Negro trouxe um enorme exército. Mesmo que finalmente tenham sido repelidos, ficou claro que a família Lin também sofreu algumas baixas. Embora houvesse algumas baixas, foi uma perda inevitável. Portanto, quando os bandidos da Brigada Dragão Negro foram completamente repelidos, um retumbante brado soou no feudo. Um bravo ao jovem mestre Lindung. Bravo! Lindung sorriu ao ver os olhares ardentes dos membros da família Lin ao seu redor. Seus nervos tensos começaram gradualmente a relaxar. Só então ele sentiu intensas ondas de dor dentro do seu corpo. Embora ele tenha usado o selo Portal das Maravilhas terceiro capítulo para derrotar Osha em seu combate anterior, o corpo de Lindung também experimentou um enorme impacto. Se ele não tivesse a sorte de avançar no momento certo, ele poderia ter sofrido tanto quanto Osha. Lindung, você está bem? Linxia e o resto dos membros da geração mais nova se aglomeraram ao redor dele enquanto olhavam para Lindung com olhos fanáticos.
Mesmo o Lin Hong geralmente orgulhoso agora estava cheio de respeito por Lindong. Seus sangues ferviam de testemunhar como Lindong conseguiu, sozinho, virar a mesa. Haha, certo. É hora de deixar Lindong descansar bem. Enquanto Lindong era cercado pela multidão, Lin Ken liberou uma risada do fundo do coração. Ele caminhou em direção à multidão e olhou para Lindong antes de bater com força em seus ombros e exclamou: "Muito bem feito, pirralho." Ao ouvir estas palavras, Lindong percebeu de repente que ele estava sem palavras. O feudo das árvores de aço estava realmente à beira de uma crise hoje. Se eles tivessem dado um único passo na direção errada, isso não só prejudicaria tremendamente a força da família Lin, mas também levaria à perda de seu prestígio e honra. No entanto, no momento mais crítico, Lindong galantemente deu um passo para frente e parou o Wuxia. Eventualmente, ele até conseguiu avançar para o nível Yuan dos Céus, e devastar completamente os bandidos da Brigada Dragão Negro, salvando assim o feudo das árvores de aço. Desta vez, é tudo graças a você. Nas palavras de Lin Ken, Lindong coçou a cabeça com humildade quando respondeu com uma risada: "Não há necessidade de tais palavras. Apesar de tudo, esse é meu dever. Se a família Lin estiver em perigo, como é que eu poderia ficar parado? Para que meu pai me dê uma surra quando ele retornar." Haha, Lin Ken riu enquanto sacudia a cabeça. Depois que ele falou um pouco mais com Lindong, ele se virou e deu instruções para que começassem a limpeza da mansão. Bum bum. Quando Lin Ken começou a ordenar que as pessoas começassem a limpar a mansão, o barulho dos cascos dos cavalos surgiu de repente. Instantaneamente, as expressões faciais de todos na mansão mudaram. Após a intensa batalha anterior, todos estavam em alerta máximo. Não precisam se preocupar, são apenas reforços do dojo da Lâmina Furiosa. O gentil grito de Lin Ken dispersou a tensa atmosfera na mansão. Então, ele trouxe Lindong e o resto e saiu pelo portão da frente da mansão. Como esperado, eles viram algumas figuras familiares que corriam sua direção. Quando os cavalos se aproximaram, Lindong também reconheceu o homem que liderava o grupo. Ele era o chefe do dojo da Lâmina Furiosa, Lu Xing. "Irmão Lin Ken, como está a mansão?" "Assim que nos avisarão, imediatamente nos apressamos para cá." Quando ele viu Lin Ken e o resto sair, Lu Xing imediatamente deu um suspiro aliviado enquanto perguntava: Obrigado por sua preocupação, mestre Lu. Desta vez, a Brigada Dragão Negro decidiu invadir nossa mansão, mas felizmente conseguimos repeli-los." Lin Ken sorriu quando ele se curvou respeitosamente. "Oh! Então, realmente eram os bandidos da Brigada Dragão Negro." Ao ouvir estas palavras, Lu Sheng contraiu as sobrancelhas. Então, ele perguntou: "Então foi Yanko ou Wuxia que liderou as tropas?" Ambos os líderes vieram." Lin Ken respondeu com um sorriso amargo. Ao ouvir estas palavras, Lu Sheng ficou imediatamente surpreso. Ele sabia que o atual feudo das árvores de aço só tinha um praticante de nível Yuan dos Céus, Lin Ken. Ele conseguiu repelir tanto Yanko como Wuxia por conta própria. Depois de ver o olhar atônito de Lu Sheng, Lin Ken também adivinhou vagamente os pensamentos dele. Com um sorriso, ele disse com indiferença: "Eu não sou tão capaz. Eu simplesmente contive Yanko." Quanto ao Wuxia, ele foi derrotado por Lindong. A notícia de que Lindong havia derrotado Wuxia não poderia ser escondida. Graças às conexões do dojo da Lâmina Furiosa, eles poderiam facilmente descobrir o que tinha acontecido na batalha. Portanto, não havia necessidade de ocultar deles. Lindong. Com estas palavras, não só Lu Sheng ficou chocado, mas também vários outros membros do dojo da Lâmina Furiosa também ficaram surpresos. Um olhar de descrença surgiu em seus rostos, pois eles não podiam acreditar no que acabaram de ouvir. Afinal, aquele Wuxia estava no nível Yuan dos Céus. Atordoado, Lu Sheng imediatamente se virou para olhar para Lindong.
Os olhos do mesmo eram extremamente afiados e discernindo, com um olhar, ele instantaneamente percebeu uma diferente e imediatamente ofegou. Nível Yuan dos céus. As mãos de Lu Sheng que seguravam as rédeas, tremerão. Momentos depois, ele disse lentamente, a família Lin é abençoada. Lu Sheng compreendeu completamente o potencial que um praticante que avançou para nível de Yuan dos céus com 16 anos tinha. Talvez em alguns anos, a família Lin teria um praticante de nível Yuan Dan. Quando esse tempo chegar, eles seriam incomparáveis em toda a cidade de Qingyang. No entanto, agora mesmo um homem Lu Sheng ligeiramente se alegrou. Afinal, o dojo da Lâmina Furiosa e a família Lin tinham laços bastante próximos. Caso contrário, ele seria exatamente como as famílias Lei e Shi, tendo de se preocupar dia e noite.